Olá amigos, aqui Francisco Pontes do canal Log News, né? Hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante que estamos presenciando nesse meio ou quase pós-pandemia, né? Eu estava lendo o meu livro que eu ganhei do meu filho, né? O lado difícil das situações difíceis, né? Ou seja, como construir um negócio quando não existe respostas prontas, né? E nesse livro ele me ajudou a refletir exatamente esse momento que as empresas vivem, né? Ou seja, de tomar decisões difíceis para poder permanecer no mercado e conseguir atravessar essa tormenta que está todo mundo no mesmo mar, né? Mas cada um tem seu barco e a sua vela para conduzir conforme a sua cultura de empresa, que é o ponto que nós vamos falar. Em 35 anos de consultoria que eu atuo, consultoria de empresas organizacionais, tudo, a sua grande maioria, 99%, empresas familiares, né? E empresa familiar tem uma característica que quando tem dinheiro, todo mundo está feliz. Quando o dinheiro seca um pouco, começam os conflitos, né? E aí é um por todo e todos por um. Não todas, mas uma boa parte acontece isso. E exatamente nesse momento que há um estrangulamento dos recursos em função da flutuação dos negócios no mercado, né? Alguns setores estão começando a se recuperar, uns foram muito bem, outros estão uma parte recuperando, outros estão ainda totalmente parados, uma parte de diversão, tudinho, né? Mas especificamente o setor dos 35 que eu atuei, onde a maior presença que eu tive foi em 15 oportunidades em empresa de transporte de carga e logística. E aí eu tenho, como é um mercado, embora eu tenha feito consultoria de construtora, indústria, de saco, de plástico, de ráfia, fábrica de beneficiadora de castanha de caju, suco de caju, hospital. Então a gente fez vários setores, nós trabalhamos, mas o transporte foi o que realmente pegou do sangue e ficou mais tempo. E aí, exatamente nesse aspecto, eu estava lendo esse livro e me lembrei das situações, dos relatos que estão acontecendo, de pessoas que estão se oferecendo para trabalhar com a gente, né, na nossa transportadora, na Rede Log, e o pessoal fala as histórias, o que está acontecendo por aí. Já entrevistei algumas pessoas de São Paulo, de Recife, que é onde nós estamos abrindo a unidade, e o pessoal tem contado histórias que realmente fogem de uma regra, né? Ou seja, de repente, alguém parou de pensar, né? Empresas que estavam bem estruturadas, com conselho, né? Empresas que faturam de 200, 300, 400 mil, de repente pararam os conselhos, embora seja regra lá nos processos ter o conselho, ter reuniões, mesmo que não presencial, mas tem que ter reunião, mas foi dispensado, né? Em função de uma conta, e em vez de tirar o dinheiro de uma outra conta, tirou da conta que poderia ponderar no pensamento, na estruturação das decisões. E aí houve o que está acontecendo uma quebra da cultura das organizações, né? Coisa, investimento de anos, e esse investimento que é feito com bastante cautela, empresas que têm prêmios ou certificados com melhores empresas para trabalhar, de repente esqueceu tudo isso e vamos, salve-se quem puder. Isso é muito triste, né? E eu sei, eu entendo, né? E muitas vezes é capaz de se fazer, e não há uma crítica, só fazendo um comentário, uma análise do que nós temos que fazer daqui para frente para recuperar tudo isso que foi perdido por uma falta do pensar, né? Quando você vai tomar uma decisão, é importante você estruturar, fazer uma estruturação para tomar uma decisão. Isso é pensar, né? E aí, muitas empresas esqueceram a missão, visão, valores, né? A ética, e de repente tem empresas aí com um monte de gente sem carteira assinada e fazendo de tudo, né? Pondo em risco as pessoas e as suas organizações, né? Que ser empresário no Brasil realmente é uma profissão valorosa, porque não é fácil cumprir todos os processos. Eu sei, enquanto executivo e agora como empresário, do quão é difícil, mas é uma profissão nobre, porque
uma ou duas pessoas geram 30, 60, 100, 200 mil, 2 mil, 10 mil empregos. Então a função, né, de ser empresário do Brasil é muito desafiadora e gratificante, né, porque você está vendo, se você fizer a coisa certa e se enquadrar bem no mercado e conseguir acompanhar essa evolução que está aí, a tecnologia, a virtualização das empresas, todos os processos novos, você consegue passar por essa tormenta. Você não pode ficar parado, esperando a roda do mercado te atropelar. Então é importante que você esteja sempre atualizado. E isso é uma dinâmica que pega eu, com meus 60 anos, vou fazer 61 daqui a 2 dias, tive que me reinventar, de acordar, pensei que nos 60 ia descansar. Que nada, agora que eu estou agindo como um garoto, né? Correndo na frente, não atrás, mas sim reinventando alguns processos que estava acostumado a fazer de um jeito e tendo que tomar decisões duras e estratégicas e com cautela de fazer aquilo que é para fazer sem machucar as pessoas e nem infringir as regras do mercado. Isso é muito importante. Porque hoje você tem empresas com 20, 30, 40, 50 anos que têm canais de ética, princípios, valores e de repente uma boa parte de algumas empresas esqueceu tudo isso. Isso tudo reflete na tua estrutura de relacionamento com o mercado, com fornecedores, com os colaboradores e com os clientes. E o cliente percebe, né? E nessa percepção há um desgaste e aí você abre um espaço para um outro player entrar no mercado. E aí é o momento que tem que se pensar, né? Porque vai haver, e já aconteceu uma parte, mas vai haver um enxugamento e o setor de transporte e logística vai ter uma depuração e vai ficar o ano que vem vai ficar bastante interessante ser empresário e operador logístico no Brasil, porque é uma função empresarial necessária, já que, embora se não vai atravessar o país todo com a carga de forma fracionada, mas de forma carregar a lotação e entregar a última milha, o modelo que for, de container entregar a última milha, ou de avião entregar a última milha e vice-versa, né? Então tudo isso vai mesmo assim fortalecer o setor. O que tem que se fazer é se reenquadrar, fazer aquela velha reengenharia da estrutura de custo, que algumas ainda não fez, né? E ainda continua teimando no modelo. Mas eu acho que já as pessoas vão se atentar e pegar algumas pessoas de mercado para aconselhar e fazer as devidas contas necessárias para que as empresas continuem no mercado. E é importante que as empresas de referência não quebrem, porque isso desgasta muito a imagem de todo mundo. São empresários valorosos que estão há 20, 30, 40, 50 anos no mercado, que seria interessante permanecer para mostrar que o setor é forte. Então é muito importante que haja esse cuidado com a cultura das empresas e estabelecer um plano de retomada dessa estrutura cultural da empresa. E aí há também uma quebra dos processos de qualidade. A empresa que tirar certificações ISO e tudo, e está com os processos de qualidade totalmente quebrados em função dessa correria que foi causada e em boa parte nem sempre tem motivo para isso, né? O que caracteriza tudo isso é que de repente as empresas perderam uma coisa interessante na área de gestão, que chama-se unidade de comando. Então, por serem empresas familiares, de repente tem várias pessoas mandando e com opiniões diferentes, os conflitos, aí perdeu-se a unidade de comando. E aí você fica realmente com a empresa meio destroçada com relação ao que fazer. E aí, boa tarde, e aí as pessoas têm que parar um pouco para pensar, para poder criar a unidade de comando e atrelado a tudo isso a objetivos de propósito que agregam, isso que eu chamo aquela liga, para que os colaboradores, né, e os integrantes das equipes comecem a pensar de novo em ter uma empresa com o mesmo sentido. E é muito importante que as empresas acordem para isso, né? Porque está começando a se reaquecer, não vai ser exatamente como todo mundo pensa, e quem chutar, economista, quem for, fizer uma previsão dando uma certeza, isso vai dar um erro de até 30%, 40%, 50% de margem, né, de erro. E aí essa quebra de unidade de comando gera exatamente os conflitos internos. Então, e eu tenho ouvido histórias
de ex-funcionários de empresa que simplesmente estão assustados com o que viram nas empresas que trabalharam, né? E alguns perderam o emprego, outros estão de aviso, e há um temor, né, de um vale agora, que vai ter, nós temos um picozinho agora, tem várias empresas voltaram agora ao mercado, estão no shopping, deu uma volta agora no shopping, e de repente vão sentir se vai dar, aí vai ter um vale de receita ou de faturamento, onde vai ter nesse vale um volume maior de demissões. Por quê? Porque o dinheiro do governo, esses R$600, não vai ficar permanente, não tem dinheiro para isso. E se emitir papel, moeda demais, vai acabar dando inflação, a coisa vai ser pior. E aí nós temos que nos preparar para isso. Então, várias empresas já chegam no shopping, tem várias lojas fechadas, várias lojas negociando os aluguéis, condomínio, tudo isso. E eu vi uma loja no shopping aqui que o aluguel é 80 mil, ele não está vendendo 200 por mês. Como é que paga 80 mil? Então, são coisas que tem que se reavaliar como é que vai fazer para ceder isso, porque os aluguéis não podem ser o que era antes, porque o faturamento vai ser menor e há uma rigidez nessas negociações. E é importante que toda a estrutura econômica entre num acordo, né? E ou posterga, ou renegocia, ou dá algum desconto, como alguns deram, mas o fato é que vai haver agora em setembro, uma previsão de que haja um vale de queda de receita, né? E talvez até alguém resolva antecipar o Black Friday, mas mesmo assim, vai antecipar, mas não tem dinheiro. Então as pessoas vão segurar para ver se passa um Natal razoável, né? Nós estamos em agosto, mas já tem empresas pensando no Natal, né? E as pessoas também, como é que as pessoas vão gastar o dinheiro agora? Querem pelo menos passar o ano para ver se o ano que vem começa melhor. E aí segura um pouco mais do dinheiro. E deve segurar. Tá? Então, o cuidado das empresas é de parar para pensar, reestruturar a unidade de comando, né? E reposicionar o que tem que ser feito, né? Vi empresas onde o proprietário da empresa tem os aluguéis de receita da própria empresa, o aluguel mais alto que o mercado. Ele não baixa. Sacrifica outra área, mas não baixa o aluguel que ele recebe e deixa correr, né? Tudo bem, a empresa é dele, ou deles, né? São várias empresas que fazem isso, mas tem que ter o devido cuidado com o negócio, porque ele conseguiu que o terceiro cedesse no aluguel e ele não cede no dele em hipótese alguma. Então é importante essa reavaliação, exatamente para poder suportar, né? E quem passar por isso vai conseguir realmente ter um resultado melhor. E o mercado percebe quem está fazendo, quem não está fazendo, né? Então agora nós vamos ter que começar a estar liberado as certidões negativas das empresas, né? Ou seja, tem uma prorrogada, as outras estão aí, tem muita gente com problema para pagamento, que é natural, não cabe aí, boa tarde, não cabe julgamento, né? Cabe a análise do processo. E aí, com toda essa perda de unidade, nós temos o quê? Nós temos uma motivação desgastada, tanto dentro da empresa, entre os sócios, entre os colaboradores, a empresa e os fornecedores, porque há uma discussão de pagamentos, de prazos maiores, tudo isso, e principalmente com os clientes, que aí um desgaste foi muito grande, em função de que teve cliente no setor do transporte que queria desconto, e na realidade o custo não baixou tanto, mas alguns queriam desconto e outros abriram o bid, né? Está havendo uma abertura de bid, há um espaço muito bom de mercado para entrar novos transportadores que queiram fazer a coisa correta, que tem o prazo certo para ter o seu retorno, né? É um negócio ainda, não é um mercado ainda de 2 dígitos, né, de modo geral, mas deverá se tornar um mercado de 2 dígitos, pelo risco que é a atividade. Isso vai passar por essa tormenta, vai fazer essa depuração de mercado, vai fazer com que as empresas repensem, né? E aí vai tirar vários aventureiros do mercado, que é uma coisa natural. Uma pena, tem uns amigos no meio, mas é importante que haja, para que ocorra a valorização da atividade do transporte de carga e logística, que é uma coisa bastante desgastada pelo próprio modelo de gestão das empresas. Então, é importante que as empresas voltem a pensar, passe a cumprir aquilo da sua cultura que estava escrita, estava sendo praticada há 10, 15, 20 anos, para que o mercado perceba que é uma calmaria. Por quê? Em permanecer desse jeito, a carteira de cliente começa a ver que você está com problema e ela vai imprensar a empresa usando outras empresas como balança para discutir preço.
Então é importante transparecer e fazer com que transpareça para o mercado uma tranquilidade no modelo de gestão. E porque tem muita empresa dando desculpa, não é porque estrangulou e tem problema de fluxo de caixa, tem gente externando isso para o mercado. E isso não é bom. Tá? Então, o importante é que as empresas passem a juntar de novo os seus pares para discutir o negócio. Quem tinha conselho, faz reunião virtual, negocia o conselho, normalmente a reunião de empresa média, a reunião custa entre 10, 15 mil reais, uma reunião dessa, mais passagem, não sei o que, não faz a passagem, negocia para pagar só metade, faz uma reunião interessante virtualmente, usando os aplicativos de reuniões, né? E toca o negócio. Boa tarde. Coloca o pessoal da qualidade para reviver os processos de qualidade, para que as pessoas tornem isso, volte a pensar nisso, porque há um descontentamento da estrutura e é importante recolocar e colocar para os colaboradores que isso foi uma situação momentânea e que a empresa tomou algumas decisões duras e que deve retomar o pensamento daquilo que foi dito, né? E aí, às vezes, até pedir desculpa, porque de cabeça quente a gente faz de tudo, né? É possível, qualquer um, eu, você, tomar essas atitudes de cabeça quente, porque é uma situação dramática e ainda tem muita empresa sofrendo. Não sou transportadora, como você vai no shopping, indústria, o pessoal está, algumas lojas desabastecidas e o cara não tem dinheiro para tocar o negócio. Então é importante que as empresas passem a voltar a discutir, envolver o conselho, os colaboradores, pegar dentro do conselho, puxar o colaborador para ele sentir que a empresa está retomando aquilo que é necessário. Então, não adianta entrar em disputa, né? Nós estamos vendo agora uma empresa de transporte e logística que ocorreu, entrou em greve agora, né, que é uma eterna discussão desse modelo que não cabe mais, já que não tem mais carta, e-mail, WhatsApp, tudo isso substituiu. Então, o Correio hoje é um operador logístico, né, e transportadora, mas que ainda está enraizado no modelo, embora seja empresa mista, mas na estrutura de poder político. Isso não funciona mais, não dá, já está comprovado que isso não funciona no mercado atual. E aí não julga ninguém, se tem um problema com a opção, isso aí não interessa na discussão. O problema é gestão. É uma empresa grande, que agora foi recentemente descoberto, empresas trabalhando dentro da própria estrutura, né? E é isso tudo em consequência do modelo. Tá? Existem os espaços, né? E isso acontece. Então, e esse mercado nosso, né, de transporte, carga e logística, com uma atividade prioritária, que não parou em dia nenhum, né? Diminuiu o volume quando as empresas fecharam, mas não parou, foi responsável pelo abastecimento, precisa criar essa consciência, essa autoconsciência de que o setor representa a economia como um todo, porque 65% de toda a carga transitada no país na estrada passa por um caminhão, transportadora de carga rodoviária. E os outros 35% chega ou no avião ou no trem, de caminhão, e é entregue depois de caminhão. Ou seja, 100% acaba passando em algum veículo utilitário para coletar ou entregar ou transportar. E 65% de uma ponta a outra, né? Embora o governo agora colocou um incentivo para cabotagem, mas isso é um longo processo, né? Ou seja, por quê? Porque você tem um navio saindo lá do sul e ele sai pingando, ele sai do lado de Santa Catarina, aí ele vem lá do Vale do Itajaí, vem Santos, aí vem Salvador, Recife, Fortaleza e vai pingando. É um navio por semana. Então você não consegue juntar toda uma semana e naquele dia ter carro suficiente para carregar container até o porto e carregar isso. Então ele é uma característica para carga fechada, embora algumas empresas estão com carga fracionada, mas se você fizesse uma migração total, não caberia. Mas os grandes volumes de longa distância tenderão a passar por aí. E isso é importante, né? Boa tarde. E isso é importante para criar uma outra variável no mercado. Então, nós ainda estamos com deficiência na parte aérea, porque tem pouco avião subindo, né? Embora, se as companhias aéreas quisessem, né, e podem, né, poderia ter entrado nisso, botado os aviões para transportar carga.
Eu não sei porque não fizeram. Então, 5 meses praticamente sem movimento, dava para ter tirado os banquinhos ali por enquanto e transportar só carga, que a gente chama carga marrom, aquelas caixinhas, leve, botar ali no avião, ia faturar tanto quanto com passageiro ou mais. Porque 1 quilo no avião, no passageiro, ele cobra muitas das vezes R$500 uma passagem de Fortaleza para São Paulo. A pessoa que pesa 50 quilos sai R$20, né? E tem gente que cobra com todas as taxas, sai muito mais, dependendo do aéreo, o que você queira fazer. E você consegue botar mais quilos do que gente dentro do avião. Então daria para fazer. Não fizeram. Agora já não sei se já dá, porque está começando a retomada. Então é importante que o setor veja essa mudança do perfil da operação, mas principalmente tenha uma visão que tem que mudar a cultura e ter um olhar para que essa cultura fortaleça exatamente para ir buscar as tecnologias que estão chegando. O setor de carga ainda não tem a automação que os setores têm. É muito pouco, é muito incipiente no volume que pode chegar e que já tem fora daqui. Então, operações mistas entre pessoas e robôs, que lá fora tem a operação em logística. Aqui nós temos só alguns softwares implantados, né? Mas que não é mais um modelo ideal, tem que ser um misto, né? Com micro robôs e operação. E isso faz com que mude a maneira, né? Embora exista um investimento alto. Então, nessa depuração, o ideal é que as grandes operadoras, as grandes transportadoras se juntassem e fizessem um pool de empresa para ter equipamentos de alto volume de processamento, que hoje ainda está muito fracionado para poder essas operações de grandes volumes, que é o e-commerce, que precisa realmente, como tem operações de aviões e outras empresas, eu vi uma operação de 500, 600 aviões nos Estados Unidos, filmar tudo funcionando, e no Brasil não cabe isso, porque não tem esse volume, então nós não temos um hub, então precisa se juntar algumas empresas e se qualificar pela última milha ou pela primeira milha, e todo mundo se junta no meio para poder melhorar a operação. Então isso é um cenário importante para se retomar. Agora, para que vá buscar o processo de inovação e da tecnologia, é necessário que a cultura funcione, a cultura de organização e a unidade de comando. E aí tem que voltar para isso. Enquanto nós estivermos com essa, vamos dizer assim, usando o termo bem chulo, picuinha, de discussões de coisas menores, se não pensar no setor ou da empresa como um todo, estamos fadados a sofrer bastante. Então, essa a minha análise de hoje, e eu acho importante que nós vamos ter agora, se eu não me engano, dia 20, que é no dia do meu aniversário, por acaso, um Connect, né, online, que não vai ser presencial, pela NTC. Eu não vi ainda a pauta devida, mas é uma coisa a se discutir. Uma coisa que o setor reúne-se bastante, mas não progride na devida volume de reuniões. Então, por hoje é só, né? Eu agradeço a vocês, paz e felicidade para todo mundo e até amanhã.